José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Já viu? Seleção brasileira está reunida com o Dunga e a seleção olímpica está treinando. Primeiro em Cariacica, é um amistoso, depois em Maceió. E de repente, fica às escuras. Chegando, todos os atletas estão lá reunidos no gramado, trabalhando forte. Mas olha só o que aconteceu. Tudo apagado. Aí tiveram que acender os faróis de uma caminhonete para poder a galera treinar. Já imaginou improvisação na seleção olímpica treinando para conquistar uma medalha de ouro que é inédita para a seleção brasileira? O Brasil nunca conseguiu conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada. E é na base do farol alto que a gente está começando essa luta. Gilson, com cartão. Farol alto e para-choque duro. Garotinho, meu cartão vermelho é para essa história do Diego Souza. Aí Diego Souza chegou, Diego Souza. É o 10. Camisa 10, dá um close aqui na minha 10, aqui é o 10. Agora vou arrebentar, é a volta do Diego. O cara já vai embora. Aí, maluco, não entendi nada, bagulho é doido, maluco. E que o Uruca tem essa camisa 10, quando o Ronaldinho Gaúcho chegou, foi a mesma coisa. É o novo 10 e aí não deu. Diego Souza, a realidade é a seguinte, ele não fez pré-temporada, em todos os jogos do Fluminense que a gente transmitiu, a gente está sentindo que ele está acima do peso. É ou não é, Canhotinha? É verdade. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Está um pouquinho acima do peso, não está no posicionamento que ele gostaria, ele tem reclamado. Não sabe ser titular. Agora, a caneta forte do Fluminense é o Fred. Discutiu com o Ronaldinho. O Ronaldinho teve que jogar por força do contrato lá nos Estados Unidos, aquelas 2 partidas. O Fred não jogou. Fez beicinho. Fez beicinho, na bronca não jogou. E aí veio para cá, o Ronaldinho foi embora. E agora entrou Diego Souza. Aí a caneta forte não é do presidente, não é do treineiro, é do Fred. Alô, Fred, desgraçado, olha a minha camisa autografada. A galera tá elogiando a roupa, o vestido da Fernandinha. Gostaram do meu vestido? A Isabelle Benito, inclusive, levantou essa bola. Como é que você definiria essa roupinha de hoje? Antes ela definir a roupa, emborracharam. É mulher gato. Pode ser. Pode ser. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Um beijo pra Vaninha, que me produziu, pra Carol, que fez o meu cabelo. Também tem um penteado, vocês viram? Tá na moda esse penteado. Tá bacana, é que vocês não estão sabendo muito de moda, não, mas tá na moda. Tem gente que não vai olhar pro penteado. Isso é outra história. Então, pode ser mulher gato, não sei, vocês que sabem, mas eu quero saber de vocês mesmo, o que vocês estão achando dessa saída do Diego Souza, tão surpreendente no Fluminense. Participe através do nosso WhatsApp, 979285375. Eu tô esperando você. E aproveita também para dar uma nota no traje da Fernandinha hoje, não é? Pode aproveitar. É uma gata. É verdade. A seleção brasileira se apresentou para os primeiros jogos do ano pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora vai. Só 9 jogadores treinaram no campo ontem. A maioria está se apresentando hoje e só hoje à tarde é que o grupo deve estar completo. Rodando a matéria para você. Os jogadores se apresentaram no hotel no Rio e seguiram de ônibus para Teresópolis. A chegada à Granja Comaria aconteceu sem a presença de torcedores. Um bloqueio manteve os curiosos à distância. Não pode entrar, não sei porquê, né? Mas pena. 11 dos 23 convocados pelo técnico Dunga não se apresentaram por causa do horário dos voos. Com isso, a seleção só treina com o grupo completo na terça-feira. Motivo de preocupação para a comissão técnica. O tempo é curto para afinar o time. O Brasil viaja para Pernambuco na quinta-feira e no dia seguinte enfrenta o Uruguai. O jogo contra a equipe de Luizito Soares vale a vice-liderança nas eliminatórias. Os uruguaios estão 2 pontos à frente do Brasil. Não existe uma maneira de parar o Luiz Soares. Ele é um excelente atacante, um excelente jogador. Depois do Uruguai, a seleção volta a campo na semana que vem. Desta vez contra o Paraguai em contra o Paraguai em Assunção na terça-feira da semana que vem. Agora, Canhota, tempo para treinar não tem. É um cata-cata, por isso que o ideal é você colocar os melhores. Por exemplo, o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, está jogando uma bola redondinha, ficou decepcionado porque foi preterido. O Dunga esqueceu dele, o Canhota? Esqueceu dele, porque o Dunga costuma esquecer os melhores. Muito bem, como esqueceu o artilheiro
tá certo, da Europa. Jonas. Exatamente, esqueceu o cara. O cara entrou 3... Terceira opção. Terceira opção, exatamente. Então, o que acontece? Tá, são os melhores. O momento, porque o momento não dá para treinar. Então, você pega os melhores do momento e bota lá. Deu certo, vai dar certo. Então, agora, se você tiver tempo, aí você pode, né, argumentar, tirar um, botar outro. Agora, será que vai pelo menos empatar com esses caras lá do Paraguai e do Uruguai? O jogo é complicado. E os caras que vieram de mais longe, como o Renato Augusto e o Gil, Renato Augusto está jogando lá em Pequim, pelo campeonato chinês. Agora, ele ficou tão preocupado em chegar inteiro para a seleção brasileira, que no sábado e domingo ele esteve treinando com o fisioterapeuta, o Bruno Maziotti, aqui no Rio de Janeiro, antes de se apresentar. Ele quer chegar, se tiver oportunidade, eu acho que ele vai ter oportunidade, né, Isso é Gil? profissional. Aí né? ele é um tremendo profissional, né, Zé Carlos? Porque você vê que ele parou de se machucar, ele se contundia muito, que atrapalhou muito a carreira dele. Essa que é a grande verdade. Depois que ele começou a fazer um trabalho especial com o Bruno Maziotti, começou a se cuidar mais, começou a pegar vontade. Ele mesmo falou isso, eu vi a entrevista dele, além dele falar muito bem do Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta aí maravilhoso, que faz um trabalho muito bom, ele falou que ele, psicologicamente, tinha esse negócio de começar jogando e já ficava assim, pô, acho Não que vai dar. eu acho que eu vou me machucar, Pô, aí não dá. Eu tinha um amigo meu que tinha, não tem, que ele tá lá em Petrópolis ainda, Luiz Eduardo, ele trabalhava na rádio, ele chegava de manhã e falava, pô, Luiz Eduardo, você tá abatido, tá com algum problema? Eu tô abatido. Pô, por isso que de manhã quando eu acordei, eu fiquei bem. O cara pensava em doença, mano. Fala, e aí, Luiz Eduardo, como é que você tá? Tá meio amarelo hoje. E você já falava de sapatinho. Claro, de sacanagem. Aí ele fala, tu achou isso? Tu achou? Pô, então é igual o Renato Augusto, ele deu essa declaração, ele entrava preocupado de se machucar. Foi. Superou isso. Mas ele acabou o mesmo problema, explicou. pô. Sabe por que isso? Porque em outros clubes por onde ele passou, o cara diz assim, vai que dá. Ele ia sentir. Sentia. Aí não Aí sentiu ficou com medo, confiança. ficava com medo. Quando ele chegou no Corinthians, aí com o trabalho da fisioterapia lá do Bruno, ele conseguiu reconquistar a confiança. Tanto que ele contratou um preparador italiano para cuidar dele paralelamente com o clube dele de Pequim. Tem gente falando da seleção por aí? O Carlos Silva quer saber, Carlos Canhota, Silva. se você fosse treinador da seleção, você convocaria o Dunga? Naturalmente deve ser na época que ele jogava, né? 94? Ele quer saber se ele era um bom jogador. Tá? Olha pra mim. O quê? Olha Eu pra tenho mim. cara. Não diga nada. Deixa eu falar, deixa eu falar com Pergunta de novo, com a vai. menina emborrachada aqui. Você é um gatão. Um beijo pra Maria Helena. Muito obrigado. Eu sei disso. Agora, não convocaria Não o Dunga, convocaria? porque ele não joga nada. O Aí, Dunga Carlos. em 94 fazia meio campo com o Mauro Silva, né? E bateu o pênalti com categoria. Ele falou, vou acertar Isso atrás é pra bola verdade. entrar. Com essa camisa 8, qual era o número da camisa dele? Era número 8, ele fez uma homenagem pro Gerson, o Gerson não reconhece Não, isso. mas Viu? Ele fez questão de jogar com a 8. O cara falou, não, eu quero jogar com a 8, Mas quero a homenagear Gerson Canhota. Mas a 8, vou ficar de pé aqui. A 8 que o mestre jogou na seleção, Mestre não Didier. é essa que está aí. 8 do Didi. Não é. Olha aqui, o lateral Marcelo, que a gente comentou ainda há pouco, ele admitiu que está frustrado com a CBF, é com o Dunga, né? Por não convocá-lo. Mas ele não se incomoda mais. Além disso, ele revelou que gostaria de jogar pelo Botafogo, que é o time da infância, e pelo Fluminense, que o revelou. Aliás, o Marcelo foi um dos tantos jogadores revelados lá na divisão de base, né, Fernandinha? Ele foi revelado na divisão de base do Fluminense, mas assumiu hoje que toda a família dele é botafoguense, inclusive seu avô. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Pode vir, Marcelo. A gente já te O cara ama. gosta do Felipe Luiz, não Pode adianta. vir pro Botafogo. Olha, eu estou vendo aqui essas imagens aí que vocês estão vendo também. O Marcelo, é brincadeira. Olha aqui, esse Felipe Luiz, lateral ele é esquerdo. cabeludo, porra. Esse Felipe Luiz não carrega a chuteira suja de treino do Marcelo. É brincadeira. E se Ô, Dunga, você fizer uma seleção na Europa, o Marcelo vai tá ser dentro, titular. tá dentro. Claro que é. Será que o Dunga não vê isso? Ou alguma coisa pessoal, você admite? Eu não sei se é pessoal, Zé, eu não posso afirmar isso, dizer que é pessoal. Agora, se a seleção são os melhores, então não são os melhores, porque ele é o melhor e não tá.
O Marcelo, inclusive, tem um cachorro igual ao meu, um Terra Nova, que é um cachorro maravilhoso, um Terra Nova. É um cachorro E maravilhoso. o Thiago Silva, o Gerson, Thiago Silva você tá acha que o Thiago Silva teria chance nessa seleção? Acho que não. 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 Por causa do Dunga, não? Não, por causa do Dunga não. Mas ao pé da letra. Você não o convocaria? Não. Não. Aquela Copa do Mundo instabilidade chama ele. emocional, é isso? É? Claro que é, cara. E outra coisa, o outro zagueiro também. Davi Luiz. Cabeludinho, Davi Luiz. Também não está jogando. É. Ele está jogando ali no Paris Saint-Germain. Por quê? Porque é o melhor time há mais de 50 anos da França. Porque ainda não é o titular, não seria o meu titular da seleção brasileira. E daqui a pouco o Vanderlei acreditou no Luiz Fabiano, Luiz Fabiano levou pegou lá. para a China e fez 5 gols em 3 jogos. Luiz Fabiano. 2 jogos. Pô, o cara é matador, Gilson. Matador. Lá na China, o chinês abriu o olho com ele. É, Falou, o olho e do depois teve chinês, direito a um pastel. O chinês tem direito a um pastel. o olho do chinês é o mesmo olho do japonês? É igual, também? Fernandinha, você acredita que o Diego Souza no esporte volte a ser aquele jogador que ele foi antes de vir para o Fluminense? Acredito, porque lá ele fica à vontade. A gente percebia nos jogos do Flu que ele não estava muito à vontade. A gente não sabe por quê, mas ele não estava. Há quem diga é dividir com o Fred liderança, não seria tem- isso? Mas lá no esporte não tem o Fred. Aí ele vai se dar bem. Fica solto, Ele né? é ídolo lá. É. A verdade é o seguinte, ele saiu de lá do esporte, voltou pro Fluminense, já que ele foi feito aqui no Fluminense, ele saiu de lá como ídolo, ele estava jogando, ele jogou um campeonato brasileiro maravilhoso bom. pelo esporte, É. arrebentou, jogou pra caramba. Lá no esporte. Aqui no Fluminense não conseguiu jogar. É meu caso quando eu jogava com o Gerson não dava espaço. Mas você sabe que há quem garanta que o Palmeiras que pode escutar estar por isso. trás de toda essa operação Diego É? Souza. Ele volta para o esporte, Depois só vai pro Palmeiras? de repente vai para o Palmeiras, que Será? estão passando a régua lá O Palmeiras está meio e estranho. não tem meio campo. Não tem. O Palmeiras tem um time no papel muito bom, mas ele ainda não se encontrou. Será que é isso mesmo, Zé? O que ficou em dúvida para mim é porque o Fluminense pagou 2,5 milhões para ter o Diego Souza. Então, ele não veio de graça. vai devolver? E aí, como é que vai ficar esse devolver dinheiro? essa grana? Porque a vontade do jogador entra muito em consideração em relação a É isso. verdade. Diz que o esporte vai bancar tudo isso Será? Tem bala ele para volta. isso? Pois é. para ele voltar. Mas olha aí, de repente no cenário nacional, ele teve um período bom no Vasco também, não foi? Não, o Diego Souza ele sabe jogar, Zé. Ele é bom jogador. bom Agora, jogador, ele não sabe está em jogar. forma. Agora, Essa é a tá, verdade. Ele não está com Não tá aquela, em forma. também eu acho que ele não está com aquela vontade, aquela disposição. Ele não chegou com aquela vontade. De repente, ele se queixou aí em alguns bate-papos aí do problema da galera, certo? Está dividido, um bolo aqui, um bolo aqui. De repente os caras não Será queriam que nem é isso? sair, mas os caras, vamos lá, vai Não, ser e bom. tem um detalhe a mais, É que isso. no futebol carioca, os jogadores, todos, a exceção maior é o Vasco. Porque todo mundo está viajando muito, cara. Todo mundo sabe Agora disso. mesmo, por exemplo, Vasco e Fluminense pode ser em Manaus. É. Quer dizer, é deslocamento em cima Você de imagina deslocamento. daqui a Manaus. Mas Manaus é perto. Quer dizer, os times cariocas vão entrar no brasileiro já fazendo viagem pra Não, caramba. você imagina como vai no ser o Campeonato brasileiro para os Carioca. cariocas, hein? Como é que vai ser o brasileiro para os cariocas? O Vasco, mais ainda que vai ficar na Série B, É. tem viagens mais Não, o distantes. Vasco vai pegar estádio ruim, né? Que a Série B tem muito campo ruim. E um detalhe, Zé Carlos, o Botafogo, por exemplo, está fechando justamente lá com Manaus. Jogar em Manaus, estava pensando em O jogar secretário em Cuiabá. de Esportes do Amazonas está no Tá- Rio de Janeiro então. e está negociando Está isso. negociando e o Botafogo jogar em Manaus. Vai ser o estádio do Botafogo. Porque tem a Olimpíada, não sei o quê, Maracanã está fechado, aí não pode. Com um detalhe, Maracanã, depois da Paralimpíada, em outubro, mas ainda assim devolvendo para o Estado. Aí o que o Estado vai fazer? Vai abrir uma nova licitação. Isso aí pode acontecer de esse ano a gente não ter mais Não, Maracanã. tá arriscado ficar fechado o ano inteiro. É. Que até sair licitação. Agora, eu ouvi dizer, no início, Gerson ouviu dizer, que o Engenhão seria aberto para as finais do Campeonato Carioca. Melou isso? Deve ter melado, porque nós ouvimos isso também. Mas, do jeito que está a coisa... Agora, eu também ouvi dizer que a dupla Fla-Flu, né, essa dupla quer segurar o Maraca. Administrar o Maracanã. Será? Eu achava uma Eles iam boa. administrar a Portuguesa, babou. Não deu certo. Lá o campo da Mas Ilha do eu já Governador. ouvi Maracanã.
Estão querendo colocar agora o campo Que do a América, o dupla Fluminense. Aí o que é o campo do América, o estádio Julite Coutinho. Dá uma guaribada lá, Guaribada. é uma opção. Mas a dupla quer o Maracanã. Agora veja só o que é o jogador com a cabeça arejada, jogador que está numa fase extraordinária. Depois da vitória em cima do Boa Vista, o atacante Nenê do Vasco continuou lá no Espírito Santo. Sabe para quê? Para fazer a inauguração da segunda filial da escolinha de futebol N10. A primeira fica em Santa Catarina. Olha como é que ele é ídolo, até pela postura dele dentro e fora das quatro linhas, né, Fernanda? E por ter ficado no Vasco. Ele foi um jogador que recebeu propostas e não saiu. Foi opção dele. Foi opção dele. É um jogador que, com a idade que tem, está jogando em altíssimo nível. Geralmente, um jogador atinge o seu auge aos 27, 28 anos. O Nenê já passou algum tempo dessa idade, está em alta performance, ele que tem os melhores números em níveis físicos no Vasco, quer dizer, é um atleta. Parabéns, Nenê, você merece. Prova que a idade não pesa, se o cara se dedicar, se o cara se trabalhar Profissional. direito, com dignidade, for Fala, profissional. Canhota. Exatamente. Agora, o amigo vai anotando aí, que eu já falei aqui em vários programas. Seleção. Não, pode até pintar a seleção, mas um outro detalhe. O amigo já anotou aí quantas pancadas o Nenê tem levado nos jogos? Vai anotando aí. Não Rápido pode bater em intervalo, a criança. gente Pois volta é. já já, falando de futebol com você. Ele Não tá sai daí levando não. pontapé uma brincadeira e ninguém tá vendo. Chegou a hora do recado final da Fernandinha Maia. Aquele beijo tradicional para o Lucas Fardim de Caxias, Aleph Mota de Assunção de Caxias também, e todos vocês que A participaram. última do Gilson. Domingo tem clássico Campeonato Carioca e no Rio, no campo do Vasco. Vasco e Botafogo. 4 da tarde. Toque final do Gerson. E você sabia que o Vasco, campo do Vasco, já foi palco na Copa do Mundo? Já. 1950. Então, eu tinha Amanhã, 2 anos. depois da Isabelle Benito, novo encontro falando de futebol. Boa tarde para você.